Em apenas 24 horas, 3 bombas explodiram no coração político do país. Primeiro, a notificação do Tesouro Americano a 5 grandes bancos brasileiros, exigindo explicações sobre o cumprimento da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Um constrangimento internacional sem precedentes para um ministro do Supremo. Depois, a fala de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes, revelando que entregava documentos diretamente ao hoje procurador-geral Paulo Gonet, fora de qualquer protocolo institucional, levantando suspeitas de conluio entre STF e PGR. E, por fim, a declaração ainda mais explosiva. O ex-assessor disse que Moraes nutre a ambição de ser presidente da República. Isso mesmo. O que joga uma sombra pesada sobre suas decisões à frente de investigações sensíveis e julgamentos históricos. O resultado é devastador. Bancos pressionados entre Brasília e Washington, denúncias de bastidores expondo canais paralelos de poder e um ministro que, em vez de se limitar à toga, já é apontado como candidato em potencial. O STF, que deveria ser o freio dos excessos, aparece cada vez mais como trampolim político. Vamos falar sobre isso e muito mais com nosso analista jurídico, hoje, André Marcília. É logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, que alegria aqui mais uma vez para falarmos dessa vez desse produto fantástico que está sendo uma revolução na área da saúde, gente. Principalmente na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde intestinal. Presta atenção nesse produto, que ele é o produto do século. Cogumelo Juba de Leão, mais conhecido como cogumelo Yamabushitake na Ásia. Ele é um cogumelo exótico, é um cogumelo ansiolítico, é um cogumelo anticâncer e é um cogumelo que regenera as células cerebrais, melhora a comunicação neural, regenera as células nervosas, antidiabético, baixa as gorduras no sangue, protege os neurônios e a função cognitiva, melhora toda a nossa função cerebral e ele ajuda na comunicação dos neurônios. Então, para quem tem esquecimento, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, esse produto é excelente. E a gente sempre fala também do fator principal, a ansiedade. Quem hoje não é ansioso? Quem hoje não chega em casa com aquele cansaço mental terrível? Principalmente você que é médico, advogado, você que trabalha no escritório, você que trabalha com pressão, você que tem equipe, você que trabalha com uma alta demanda mental. É muito difícil o dia a dia. É por isso que esse produto ele é consumido há milhares de anos. Os monges, por exemplo, quando iam se concentrar, fazer meditação, eles usam esse produto, eles consomem o cogumelo puro para melhorar a concentração, para ter uma melhor conexão. E isso é
comprovado. O cogumelo juba de leão, ele é um excelente produto para quem tem ansiedade, para quem tem perda de foco, para quem tem problemas de memorização. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele é um produto que não é só para idosos, ele é um produto para todas as idades, inclusive para crianças. Hoje muitas crianças sofrem com autismo, com TDAH, e esse produto ele é excelente porque ele também ajuda a função nervosa, a coordenação motora, a facilidade do aprendizado infantil. Então é muito importante as crianças utilizarem esse produto. Fora que o cogumelo juba de leão, ele é rico em vitaminas. É um produto maravilhoso. Então, gente, você que sofre com ansiedade, você que tem uma alta demanda mental, trabalha com resultados, trabalha com meta, trabalha com equipe, você que precisa realmente deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, conseguir descansar a sua mente. O cogumelo juba de leão é o produto certo para cuidar da sua saúde cerebral, da sua saúde psicológica e também da saúde intestinal. Para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem problemas de queimação, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque olha, estamos numa promoção imperdível. Para os 100 primeiros telespectadores que ligarem, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 5520, 0800 591 5520. A ligação é gratuita. Tem o QR Code também que você pode ser atendido direto pelo WhatsApp. O número também, se você salvar, é o WhatsApp. Um especialista vai te atender. E o melhor de tudo é que o resultado é muito rápido. E o produto, ele é em pó. Basta você tomar um scoop por dia. Ele tem sabor de limão siciliano e é uma delícia. Então você ligando agora, garanta já o seu cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. Pagamento só para o mês de setembro. Ligue 0800 591 5520, Paulo. Nesta terça-feira, enquanto o Brasil acompanhava o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro, 5 grandes bancos nacionais receberam uma carta nada discreta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos via OFAC, perguntando se estavam cumprindo as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Foi uma carta surpresa. O comunicado exigia detalhes sobre eventuais medidas já tomadas para congelar ativos ou restringir transações do ministro, um movimento que expõe um nível de desgaste internacional provocado pelas atitudes de Moraes à frente do Supremo. Não é de hoje que o magistrado coleciona críticas por extrapolar suas funções e agir como um ator político. A sanção americana, que normalmente recai sobre ditadores, oligarcas e violadores de direitos humanos, agora tem como alvo um juiz da mais alta corte brasileira, o que por si só já é um constrangimento sem precedentes. Em vez de refletir sobre como sua postura autoritária projetou essa crise ao país, Moraes prefere ameaçar os próprios bancos brasileiros, dizendo que eles não podem aplicar sanções sem aval do STF. Ou seja, vira alvo no exterior, mas dentro do Brasil se coloca como escudo para que nada lhe atinja. Não vai dar certo? O resultado é um impasse explosivo, instituições financeiras pressionadas entre obedecer a Washington ou a Brasília, enquanto a imagem do Brasil se deteriora por completo no cenário internacional. Se o ministro sancionado tivesse agido dentro dos limites constitucionais, não haveria espaço para que um órgão estrangeiro tratasse um ministro do STF como pária global. O episódio traz à tona a contradição de um juiz que diz defender a democracia, mas que agora é listado entre os piores violadores de direitos humanos, arrastando a credibilidade do Brasil junto com a dele. Vamos falar agora sobre isso com o nosso analista jurídico e também professor de Direito Constitucional, doutor André Marcília. Marcília, seja muito bem-vindo.
não vai dar para os bancos brasileiros ficarem fingindo a todo momento que nada está acontecendo, né? O Banco do Brasil vai ter de se posicionar uma hora ou outra e, se insistir em dar guarida ao sancionado, poderá não resistir e fechar as portas. Como é que vai ficar isso, Marcílio? Seja bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui contigo, com a tua audiência. Pois é, eu acho que, enfim, eles estão fechando o cerco, é disso que se trata. E ao fechar o cerco, os bancos vão ter que se posicionar. O Banco do Brasil, inclusive, vamos aqui nos recordar que há algum tempo atrás emitiu uma nota ao público muito pouco clara. Uma nota que dizia: nós vamos cumprir o compliance internacional, isso significa, portanto, obedecer a Magnitsky, mas também disse: nós vamos cumprir as leis do Brasil. Eu acho que as leis do Brasil e a Magnitsky, nesse momento, estão se confrontando e o Banco do Brasil precisa tomar uma posição, não só o Banco do Brasil, como todos os demais. Agora, o ponto do Banco do Brasil é relevante porque creio que os bancos privados, eles vão nessa fechada de cerco abandonar a mão aqui do Moraes e dos sancionados para poder sobreviver. No entanto, o Banco do Brasil é um pouco diferente, porque ele tem ligações com o governo, ele tem ligações com o Estado, e ao ter essas ligações fica um pouco preso. Então é hora agora de, enfim, mostrarem os bancos a que vieram, se eles pretendem ser submissos ao Estado brasileiro ou se eles pretendem obedecer a Magnitsky e largar a mão dos sancionados. Eu creio, Paulo, que isso vai nos dar também a temperatura de até onde que os ministros vão fingir que nada está acontecendo. Porque se os bancos fecharem os cercos, se fecharem os cercos sobre os bancos sobre os ministros, fica claro que a situação dos ministros vai piorar muito daqui para frente, e eles vão ter que fazer uma escolha. Ou eles recuam, ou eles vão se tornar marginais, sobretudo do ponto de vista financeiro, uma espécie de par internacional e marginais dentro do Brasil. Tem muita gente achando que, como até agora, né, as coisas não aconteceram como esperava-se que acontecessem, que vai ser sempre assim. Não vai. A Magnitsky é para sempre. Então os caras agora vão apertando como aquele abraço constritor de uma jiboia, de uma sucuri, por exemplo. Vai devagarinho, apertando, e os caras ainda não chegaram no topo, né, máximo, vamos dizer assim, no ponto máximo, porque tem uma série de outras prioridades aí na frente, coisas acontecendo. Mas, se insistir, o Banco do Brasil vai ser multado. E os americanos estão de olho, estão mostrando isso, não vão deixar correr frouxo, é só uma questão de tempo. E se a multa chegar, ela será impagável, acima de 10 bilhões de reais, ou quem sabe de dólares depois, né? O banco vai correr o risco de fechar. E os outros não. Como você disse, os outros são bancos privados, não vão querer bater de frente com o sistema internacional. O problema está todo no Banco do Brasil, que esse sim corre o risco de fechar. E não adianta tapar o sol com a peneira, né, Marcília? Isso é uma coisa que vai acontecer, vai chegar um momento que vai ter que abrir mão dessa situação, largar o ministro ou vai fechar. Porque não vai ter dinheiro para ficar pagando multa. E aí, como é que vai ficar? Pois é uma coisa que já aconteceu, inclusive. Você falou bem, como um abraço de jiboia, vamos dizer assim, ou como uma areia movediça. O ponto é que acontece aos poucos, porque a aplicação da Magnitsky é burocrática, tem uma burocracia por trás. Por isso também que não vai acontecer, como circulou, né, a possibilidade de que houvesse uma Magnitsky aplicada para cada voto de ministros no processo do golpe. Não é assim que acontece, não é com essa agilidade. E é, portanto, também que não é com essa agilidade que os ministros já sancionados, ou que o ministro já sancionado vai perder os seus benefícios. É um troço burocrático. E tudo que é burocrático demora um pouco para ser implementado, mas já foi implementado. Tem gente que fala assim, não, vem por etapas, a etapa 1, a etapa 2, então a etapa 1 foi sancionada, mas a etapa 2 não se trata disso. Se trata, eu acho que essa é uma boa imagem mesmo, uma espécie de areia movediça. A pessoa que está na areia, em cima de uma areia movediça,
movediça, ela já se afundou. Ela só ainda não sabe. Aquilo vai acontecendo aos poucos, mas o afundamento já ocorreu. O abraço da jiboia, a mesma coisa. Aquela pessoa já está, de alguma forma, presa pela cobra, mas ela ainda não percebeu, ainda ela não tem noção do que aconteceu com ela já no futuro. Então, é disso que se trata. A aplicação é burocrática, vai acontecendo mesmo aos poucos essa aplicação, como agora essa carta vem no sentido de cobrar os bancos, outras virão. Então, a gente precisa entender o funcionamento, não é um videogame que acontece. A gente tem uma ansiedade, isso é natural, porque isso está acontecendo com alguém muito importante, com o ministro do STF. Então, a gente tem uma ansiedade de saber, vai acontecer agora, o cartão foi bloqueado ou não foi bloqueado, meio full time, meio como se fosse um acompanhamento ao vivo que a gente deseja, mas não é isso, é uma aplicação burocrática, vai acontecendo aos poucos, já aconteceu, e as implementações vão vindo com o tempo, não tem volta e já está feito, esse é o grande ponto, agora é aguardar. Está feito e vai piorar, né? Porque o ministro sancionado está apenas experimentando o iniciozinho, né, dessa lei Magnitsky. E as coisas vão ficar piores, os outros ministros vão ver o que está acontecendo e não vão poder fazer absolutamente nada. Nada. E eles deveriam começar a pensar nisso agora, porque essa cobrança dos bancos, desses 5 bancos, ela já começou e ela é muito séria. Não adianta dizer, nós estamos cumprindo e simplesmente deixar para lá. Não, vai ter que provar e os caras vão olhar isso aí. Marcília, fica por aí. Nós temos um recado rapidinho aqui de nosso apoiador e a gente volta para dar continuidade a esse nosso bate-papo. É 1 minuto só, rapidinho, até já. Estava com problema no joelho, não estava tendo condições de andar, de fazer minhas atividades físicas. Mas 1 semana de uso desse produto articular, que graças a Deus a minha vida mudou. Já tive uma boa melhora, entendeu? Já tive uma recuperação no joelho e não tenho palavra para agradecer a Deus, porque verdadeiramente esse produto, né, o articular, que ele resolveu o meu problema, né? Agora eu estou conseguindo andar, estou conseguindo já mexer o joelho, já estou conseguindo agachar, fazer algumas coisas que eu não conseguia. Então 1 semana de uso já alcancei o sucesso. E muito obrigado por ter me dado essa opção de tomar esse remédio, que eu já tomei até injeção e nada tinha resolvido. Mas através desse articular que eu ouvi na rádio aí, graças a Deus a minha vida mudou. Muito obrigado. Olá, Paulo. Que alegria mais uma vez aqui para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, né, mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela, porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, né, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor, sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe ainda o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir
todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí, você tomando o articular, que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste, a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar, e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje, para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita, porque estamos em promoção. Para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir, 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. A declaração de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, é uma bomba política de alto calibre. Segundo ele, o ministro não apenas exerce poder no judiciário, mas nutre a ambição de se tornar presidente da República. Esse relato, vindo de alguém que trabalhou ao lado de Moraes no TSE, coloca em xeque a narrativa de imparcialidade e reforça as críticas de que decisões polêmicas do ministro têm menos a ver com a defesa da Constituição e mais com projeto pessoal de poder. Se confirmada, ou mesmo se apenas ecoar no debate público, a afirmação de Eduardo Talhaferro levanta suspeitas gravíssimas sobre os julgamentos conduzidos por Moraes e sobre sua atuação à frente de investigações sensíveis. Afinal, se o ministro alimenta ambições eleitorais, cada gesto no Supremo passa a ser lido como movimento estratégico para pavimentar o seu futuro político. O impacto é devastador, porque rompe a linha que separa magistratura e política. A justiça, que deveria ser o freio dos excessos, aparece como trampolim para projetos pessoais. E isso reforça a sensação de que parte do judiciário atua mais como ator político do que como guardião da lei. Marcília, o que você achou dessa declaração do ministro ter ambição de ser presidente da República? Olha, eu inclusive escutei isso de alguns, teve essa menção ao Talhaferro, mas eu escutei isso de diversas
pessoas, no sentido de que isso seria uma aposta, meio que tentando entender qual é a estratégia, porque é difícil a gente compreender a estratégia do ministro Moraes de não recuar nunca, de não recuar de maneira alguma e de agir fora da lei de forma consistente, né? Vamos aqui nos lembrar que, enfim, você tem nos demais ministros uma fala hesitante, até o próprio Barroso, quando houve a aplicação da Magnitsky, ele disse que não ia falar mais nada, agora já voltou a falar, mas houve um certo receio. O Moraes não volta nunca. O Moraes é aquele que, se entrar numa rua sem saída, ele joga o carro no muro só para não dar ré. E adiante disso, as pessoas tentam entender, bom, tem que ter alguma estratégia, e essa é uma possível estratégia. Eu confesso a você que não acho absurdo por completo, não. Porque, veja, Paulo, se o ministro Moraes se perceber numa situação, ao se perceber numa situação em que ele não vai conseguir continuar ministro, ou vão mandá-lo embora, ou vai haver um impeachment, ou ele não tem mais clima para ficar, porque isso é importante. Se o impeachment, ainda que não seja exitoso ao final, mas se houver uma mera instalação de um processo de impeachment contra ele, isso já torna absolutamente inviável a possibilidade dele permanecer no STF. Como é que você volta para o STF depois de ter um julgamento em que você é réu, em que um colega seu, ministro do STF, está julgando você dentro do Congresso, a sua exposição pública dentro do país e fora é gigantesca? Como é que você volta e toca a tua vida normalmente dentro do STF? Muito difícil. Então, diante desses cenários, talvez, se o ministro Moraes acreditar que a continuidade dele no STF é uma espécie de Titanic que já bateu no iceberg, não tem mais volta, não tem mais jeito, talvez essa seja uma possibilidade. Por incrível que pareça, ele é uma espécie de ídolo dentro de parte da esquerda, sobretudo de uma esquerda radical. Existe, vamos lembrar aqui, até 2 semanas atrás, houve uma senhora que publicou um artigo na Folha de São Paulo dizendo que tinha desejos quase que sensuais pelo Moraes por ele perseguir, segundo ela, fascistas. Então tem esse tipo de gente que é completamente maluca e que dá guarida a uma possibilidade de que o Moraes seja um representante da esquerda, uma espécie de substituto do Lula, seja pelas maluquices que o Moraes tem feito, seja porque o Lula não tem substituto nenhum. Quem seria o substituto dele? Se ele seguir adiante e se candidatar, ele terminará o mandato com 84 anos. É muita coisa. Se ele quiser colocar um substituto, quem será? O Haddad? O Haddad não consegue nem aqui em São Paulo se eleger. O Boulos, enfim, também não consegue ocupar esse espaço, pelo menos não esse, ele ocupa diversos imóveis, mas o espaço de poder ele tem dificuldade de ocupar. Então não tem substituto. E isso facilitaria, vamos dizer assim, a possibilidade de se cogitar uma candidatura dessa. É um absurdo, mas no Brasil seria mais um. Olha, uma coisa é o seguinte, é você ter voto, né? Isso aí, não resta a menor dúvida, né? O ministro deve ter aí um monte de fãs, mas isso não quer dizer que ele teria voto suficiente para conseguir ser eleito, né? Ele precisaria de votos daí da maioria da população brasileira, e eu acho que isso está difícil, muito difícil num momento como esse. E outra coisa, como é que você, sendo impeachmentado, se for impeachmentado, ele perde os direitos políticos, ou seja, não teria condições de continuar ou se candidatar, né, ao poder executivo. Depois, isso não vai mudar a situação dele, não vai deixar de ser sancionado. Como é que o Brasil teria, né, um presidente sancionado? Não tem como, né? Se você começar a analisar direitinho, né, daqui a pouco o próprio STF poderá ser sancionado, né, como medidas secundárias por estar dando apoio a um sancionado. Se a gente for analisar direitinho, isso pode acontecer. Todos os ministros podem ser responsabilizados por estar empregando um sancionado. Ou seja, passa-se por cima, inclusive, de um Davi Alcolumbre, não é? O que você acha disso?
Eu acho que em relação a Magnitsky seria até uma forma, se ele se candidatasse, acredito que quem está, se é que isso pode ser real, quem está pensando nessa estratégia, talvez esteja fazendo o seguinte raciocínio: poxa, será que o Trump vai manter um presidente, um possível presidente da República sancionado? Isso não seria um constrangimento para os Estados Unidos como é que você, Estados Unidos, se relaciona com um país que tem o seu presidente sancionado? Então, isso poderia ser uma maneira de talvez forçar que a Magnitsky, que eles voltem atrás a respeito do ministro Moraes. E pode também, por trás dessa estratégia, ter um raciocínio de justamente evitar o impeachment, né? Se o impeachment for adiante, ou estiver à beira e ele sai, bom, talvez com isso as pessoas falem, bom, vamos deixar assim, porque ele não é mais ministro. Como é que a gente vai impeachment um ministro do STF? Ou como é que esse impeachment que foi feito ou construído para impeachment um ministro vai ser válido se ele agora é presidente ou candidato? Então não dá mais. As razões que levariam ao impeachment de um ministro têm de ser outras agora para se impeachment um candidato à presidência. Então isso pode ser, em algum momento, uma forma dele falar, bom, se eu não tenho mais escape aqui como ministro, talvez eu tente mudar de carreira. Essa seria, digamos, a estratégia, e com isso tentar constranger os Estados Unidos, né, até para que as relações diplomáticas entre os países se mantenham. Mas é como você disse, uma coisa é você ter um ou dois malucos que achem que uma candidatura dessa vale a pena, ou uma ou duas pessoas que, enfim, tenham sonhos de verão com o ministro, que, enfim, a gente sabe que sempre tem uma tampa para uma panela velha, né? Sempre tem alguém que gosta de alguém. Mas isso, um sapato velho para um pé. Um sapato velho para um pé sancionado, vamos dizer assim. Agora, de qualquer forma, disso fazer com que uma candidatura à presidência da República seja viabilizada é muita coisa. Não é fácil você colocar um presidente da República ou um candidato como presidente da República. Isso é sério, isso envolve uma complexidade gigantesca que aí eu não sei se seria viável. Nós estamos comentando isso apenas porque o Eduardo Talhaferro revelou que esse era o desejo e que havia essa a intenção. Agora, nós sabemos que, por exemplo, o governo americano, a administração Trump, ele não negocia com nações sancionadas, como Venezuela, como a Nicarágua, como Cuba. Então, se você tem, né, um ministro como esse que está sendo, né, bombardeado pela administração Trump, seria muito fácil romper as relações com o Brasil e forçar, ou seja, isso, né, não aconteceria. Isso é um sonho, eu diria até inalcançável por parte do ministro. Ainda hoje, a deputada republicana Maria Elvira Salazar mandou um post diretamente para o ministro Moraes, Marcília, dizendo que é hora de ele botar a cabeça no lugar e parar imediatamente com as perseguições políticas, porque no continente, no hemisfério aqui onde nós estamos, não há mais espaço para tirania e ditadura. Dizendo que eles, né, ou seja, todo mundo, né, no continente de direita, todo mundo está bem unido. E já disse que era, né, juntando para o Moraes botar a mão na cabeça e parar com isso. Já o Jason Miller, que é o principal conselheiro de Donald Trump, disse que a administração Trump não negocia com terrorista. Só para você ter uma ideia de como o nome do ministro Alexandre de Moraes está circulando entre as autoridades americanas. Dentro da Casa Branca. Isso é muito sério, hein? Muito sério. Muito sério, muito sério. Está circulando como um torturador, como um violador de direitos humanos. Essa lista da Magnitsky só tem gente horrorosa, é o pior da humanidade que está ali, e o ministro Moraes fazendo companhia a esse povo. Então, é complicado ser um entre essas pessoas, um entre criminosos, e seguir dizendo que você é o salvador da pátria. É constrangedor, completamente, e a gente precisa, claro, lembrar disso. Agora, o problema, você falou, né, será que ele vai, ou espera-se que ele coloque a mão na cabeça? Para isso você precisa ter cabeça, né? Não dá para colocar a mão na cabeça sem ter cabeça. Eu não sei se ele tem menos cabeça ou menos cabelo, porque ali, enfim, não parece haver um raciocínio lógico, um raciocínio que, enfim, se
preze. A gente está diante, sem dúvida alguma, de um ministro do STF muito, vamos dizer, para não sermos processados, muito tocado emocionalmente. Isso é óbvio, né? Todo mundo, inclusive, reconhece que o ministro não tem condições, até mesmo emocionais, de compreender racionalmente tudo que está acontecendo e efetuar algum recuo que possa dar alguma tranquilidade a ele e a todos os demais colegas. Marcília, talvez um bom divã poderia resolver essa questão, viu? Talvez um bom divã. E aí, quem sabe, a gente poderia ter aí a empresa que você foi o primeiro a advogar a favor dela aí nessa questão, né, da censura digital, a revista Cruzoé, né, voltar aí a ter seu espaço aberto sem nenhuma preocupação com relação a um processo que não terminou ainda, né? Você disse que é um processo que você não teve informação, não teve absolutamente nada, e as declarações do Talhaferro, né? Só para a gente encerrar essa parte. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas como é que você viu essas declarações? Elas foram bombásticas, porque ele tem tudo. Ele tem tudo. E agora as autoridades estão fingindo que nada aconteceu, Marcília? Não pode? O que vai acontecer se todos disserem o seguinte, olha, não vamos comentar isso para não chamar atenção, vamos continuar aqui, tocando como se nada tivesse acontecido. Não há como menosprezar isso, como deixar de lado. Ele apresentou provas contundentes, provas periciadas e arquivos que em qualquer outro lugar já causaria, né, um problemão sério de detenção para o acusado. O que você achou? Eu acredito que você tenha visto as declarações do Talhaferro, né? Não, sem dúvida, são gravíssimas. Eu acho que a cereja do bolo do que ele falou foi o fato daquele grupo, né, de empresários, naquele grupo de empresários, segundo o Talhaferro, quando houve um burburinho na imprensa de que o ministro Moraes estaria ordenando busca e apreensão e outras medidas mais contra empresários, baseado apenas numa matéria jornalística, inclusive, segundo o próprio Talhaferro, ele mencionou Amado é o Guilherme Amado, que é também dele uma outra reportagem que teria baseado a prisão do Felipe Martins, dizendo que ele estaria fora do país. Então parece que o ministro Moraes só leu um jornalista, o que é um negócio esquisito à beça. Ele já não tinha que ler nenhum, porque ele tem que basear em prova, não em matéria jornalística as suas decisões, mas enfim, ainda baseado sempre no mesmo é complicado. E a gente precisa entender que aí o Talhaferro diz que depois da publicação dessa matéria, para disfarçar, para não parecer que era só em cima da matéria, ele ordenou a falsificação de um relatório. Isso é gravíssimo, né? E esse relatório teria, inclusive, uma data retroativa e depois aquilo foi inserido nos autos. Veja, Paulo, a gente estaria aqui, né? Isso precisa ser investigado. Isso precisa ser investigado não porque o Talhaferro não tenha provas, mas porque o Talhaferro não é a polícia. E a polícia é que precisa investigar esse negócio. A polícia, as corregedorias, porque tinha juízes lá dentro do gabinete, o CNJ, a PGR, não é? Então, dentro desse cenário de coisas, nós teríamos a possibilidade de, estamos aqui falando de crimes ocorridos dentro do gabinete do ministro Moraes, de falsidade ideológica, de falsificação de documento público, de uso de documento falso, de prevaricação, porque prevaricação é quando uma autoridade sabe de um crime e não investiga. Veja, a gente tinha autoridades dentro do gabinete que não apenas não investigaram aquilo que perceberam ser ilícito, como ajudaram a fazer o ilícito. Então é muito sério e, sobretudo, crime de responsabilidade, porque a lei de impeachment, inclusive, diz que quando você quebra o decoro, o ministro do STF quebra o decoro, age de forma indigna em relação à sua função, isso é crime de responsabilidade que resulta em impeachment. E se isso não é indigno, se você agir dessa forma, não quebra o decoro, não sei mais o que quebraria. Então é seríssimo o que estamos vendo, o que foi dito por ele, e seria, se nós fôssemos um país sério, nós teríamos, se fôssemos, não somos, mas se fôssemos, sem dúvida alguma, nesse momento o ministro Moraes estaria afastado do seu cargo, afastado do processo do golpe, o processo do golpe estaria suspenso e
estariam suspensos todos os demais processos com o ministro, porque dentro desse gabinete, supostamente, não ocorria justiça, não se fazia nada jurídico, e sim algo político, e político no pior sentido da palavra. Então, é necessário que a gente fique atento e que cobre das autoridades um desenvolvimento dessas investigações. No entanto, ao contrário do que até agora a gente vê, é apenas alguns veículos de mídia divulgando, os advogados em silêncio, os mesmos advogados que lá na Lava Jato diziam que era tudo muito absurdo, agora acham tudo muito normal e natural, os advogados de esquerda do país, e dentro desse cenário é que uma espécie de ditadura se instala ou se mantém com a conivência, com o silêncio da sociedade. E mais do que isso, né? Aí já está igual a Venezuela, porque o Maduro faz o que faz lá, todo mundo tem prova. O cara lá, inclusive, é chefe do narcotráfico, narcoterrorismo, como os americanos disseram, e mesmo assim ninguém pode fazer nada, a polícia não faz nada, ninguém faz nada. Aí a ajuda tem que vir de fora. Quando a ajuda vem de fora, todo mundo fala, não pode, porque isso é um problema interno, temos que resolver viola aqui internamente. Hã? Viola a soberania. Aí fala que viola a soberania. Mas aí você não consegue resolver. Você tem um Davi Alcolumbre dizendo que não vai colocar, não quer a anistia de Jair Bolsonaro, o cara que foi eleito presidente da Câmara com o apoio do partido do Bolsonaro. Exatamente. O Hugo Mota, na mesma situação. É impressionante isso, Marcílio. É isso. Do mesmo jeito que você precisa ter cabeça para botar a mão na cabeça, você precisa ter soberania para precisar dizer que ela foi violada. Não dá para violar um troço que não tem, né? Então como é que viola a soberania se não tem soberania? A Alemanha fascista ou a Itália de Mussolini tinham soberania também. Você pode dizer, violar, que quando invadiram a Alemanha ou a Itália e depuseram o Mussolini, violaram a soberania. Não violaram a soberania. A soberania não existe em um país que é dominado e cooptado por um, ou por alguns, ou por um poder único. Quer dizer, isso não existe. A soberania só existe num país se quem é soberano é o povo. Nós somos soberanos aqui. Quem nos ouve aí é capaz de se sentir soberano, acredita que os servidores públicos que estão no STF estão nos servindo e não nós a eles. Óbvio que aqui não tem soberania alguma para ser protegido. Não, e o legal é o seguinte, né, que a esquerda e alguns advogados disseram que o Talhaferro expôs o PGR com o número do telefone dele. Ei, e o telefone do advogado lá, do Martin De Luca, que foi exposto, ninguém fala nada, mas isso aí é um modus operandi, né, desse pessoal que é impressionante, parece que só revela que os caras são malucos. São malucos, são fora da casinha, fora desse universo, né? Você vê o deputado representante do PT, né, na Câmara ali, o Lidberg Farias, o cara nem devia estar ali. Rapaz, o cara tem uma rabiola gigantesca aí respondendo, né, uma coisa que ficou ali suspensa, já tinha sido bombada em 2 instâncias, e está ali por uma liminar concedida por um ministro, e aí ele assumiu o cargo. Então, veja bem, o cara fica falando um monte de bobagem. Então, são essas coisas que a gente, né, hoje a gente já consegue entender, né, que faz parte da mente lavada dessas pessoas. Mas vamos em frente. Agora, é claro que, enfim, não tem mesmo, que não tinha que mostrar o número do Gonê, vamos falar aqui a realidade. Não tinha. Agora, mas também difícil, o outro lá também não podia aparecer, foi vazado também, ali pela Polícia Federal. Exatamente. Então é aquilo, né? Respeite para ser respeitado. Exatamente. Marcília, fica aí só um minutinho, eu vou dar um recado aqui rapidinho e a gente volta bem aqui, mas é bem rapidinho mesmo, tá? Olha só que bacana. Nós estamos numa campanha excepcional. Essa semana a campanha todinha para você ajudar o nosso canal com R$ 14,90 e levar de brinde esse livro de receitas maravilhoso, Receitas do Mundo. E nessa primeira edição são receitas do Brasil e principalmente da Índia. Uau, você conhece a culinária indiana? É sensacional, é deliciosa. Masala, você já cozinhou com masala? E outras coisas mais. É um sabor e um aroma fantástico. São mais de 70 receitas. Você acessa o site que está aparecendo agora na sua tela, editorancg.com.br, faz a sua contribuição para o nosso canal e leva esse livro de receitas maravilhoso. É uma troca aqui muito justa, né? Um livro desse de receita em qualquer
a livraria custaria aí mais de R$30. Aqui você está pagando R$14,90 e ajudando o nosso canal aqui, ajudando a companhia aqui a empurrar, né, esse canal cada vez para frente. Contamos muito com a sua ajuda. Receitas do Mundo, a culinária indiana à sua disposição. Editora ncg.com.br. Legal, vamos em frente. O depoimento de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, trouxe à tona uma conexão nada confortável entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. No depoimento, ele relatou que repassava, por ordem de Moraes, documentos diretamente ao então vice-procurador-geral Paulo Gonet, hoje alçado ao comando da PGR. Essa revelação desmonta a narrativa de independência entre as instituições, evidenciando uma engrenagem subterrânea em que informações circulavam de forma pessoal e sem registros oficiais. Talhaferro afirmou com todas as letras que obedecia a orientações diretas do ministro para entregar material fora dos trâmites institucionais. Veja. O senhor podia explicar para a gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Bom, aqui está bem claro, senador. Tá assim. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa está aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam pra gente para que enviar, porque assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu em um certo momento para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200 seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi para o Lucas propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas. Eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Pouco tempo depois, Paulo Gonet acabou recompensado, chegando à chefia da PGR com a chancela de Alexandre de Moraes. O ponto mais grave não está apenas no conteúdo dos arquivos, mas na forma como foram entregues. Um assessor atuando como ponte secreta entre Judiciário e Ministério Público. Esse tipo de prática abre espaço para suspeitas de colaboração irregular e mina a ideia de imparcialidade. Para Moraes, a denúncia atinge em cheio a imagem de guardião da legalidade, reforçando acusações de que ele manipula informações em benefício próprio. Para Gonet, o constrangimento é ainda maior. Se aceitava documentos por canais paralelos quando era vice-procurador, como poderá justificar sua postura agora que ocupa o cargo mais alto da instituição? O silêncio pode soar como cumplicidade. O caso mostra que a crise institucional não se resume a abusos isolados. O que se vê é uma rede de bastidores em que STF e PGR operam como circuito fechado, sem transparência, sem controle e sem limites. O impacto é devastador. A confiança do cidadão nas instituições se esfarela e o discurso de legalidade passa a parecer apenas uma fachada. Marcília, fica mais um minutinho aí que a gente vai fazer um intervalo aqui para outro apoiador nosso e a gente volta na sequência. Até já.
Você está sofrendo com queda de cabelo? Já percebeu falhas no couro cabeludo, sinais de alopécia ou aquela calvície que só avança? E não pense que isso acontece só com homens. Muitas mulheres também enfrentam esse drama, principalmente durante a menopausa, quando a queda capilar se torna um dos sintomas mais difíceis de lidar. Mas a boa notícia é que agora existe uma solução eficaz. Conheça Hairleo, um tônico capilar de última geração desenvolvido com ativos exclusivos que atuam direto na raiz do problema. Hairleo é diferente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma real, eficaz e comprovada. É tecnologia de ponta em tratamento capilar, agora ao seu alcance. E o melhor, é um tratamento totalmente indolor, fácil de usar, indicado para homens e mulheres em todas as fases da vida. Você recupera a saúde do cabelo e junto com ela, a sua confiança. Mas atenção, essa oferta é exclusiva para quem ligar agora. Pegue o telefone e disque 0800 000 4458. Repetindo, 0800 000 4458. Ao ligar hoje, você garante 70% de desconto e ainda recebe um brinde especial para potencializar seus resultados. Entrega rápida em todo o Brasil e rápido também será o seu resultado. Não perca tempo, ligue já 0800 000 4458. Hairleo, tecnologia avançada para recuperar o que é seu por direito, seus cabelos e a sua autoestima. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem se revelado mais um obstáculo do que um líder. Ao invés de respeitar a vontade consolidada de sua própria casa, insiste em adiar a votação da anistia, como se tivesse o poder de segurar sozinho um tema que pertence ao plenário. A justificativa dele foi clara: só pautar depois da condenação de Jair Bolsonaro. Mas a postura cautelosa de Motta não passa de cálculo político, uma forma de se proteger da pressão do STF e manter as aparências diante da opinião pública. Foi nesse vácuo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assumiu protagonismo. Em Brasília, ele partiu para cima de Motta, defendendo abertamente que a anistia seja antecipada em vez de ficar refém do calendário de ministros togados. Enquanto Motta se esconde atrás da desculpa do momento inoportuno, Tarcísio fala em nome de uma base real e de milhões de eleitores que cobram uma resposta imediata. O governador mostrou coragem política ao enfrentar a inércia da Câmara dos Deputados e expor a fragilidade de seu presidente. Hugo Motta, ao admitir que a pressão aumentou e que já considera pautar o projeto, não fez mais do que confirmar o que todos já sabiam. Ele não tem convicção, apenas reage quando forçado. Já Tarcísio, ao assumir a missão de antecipar o debate, demonstrou firmeza e liderança, colocando-se como voz ativa diante de um Congresso que não pode viver sob a sombra permanente do Supremo. Marcílio, o governador de São Paulo, desembarcou em Brasília com a faca na boca, hein? Ele deve se encontrar com o presidente da Câmara e vai cobrar que a anistia entre na pauta o quanto antes, até mesmo antes de terminar o julgamento do primeiro núcleo no Supremo. Será que ele consegue convencer Hugo Motta dessa vez, Marcília? Olha, eu acho que o Tarcísio está fazendo o papel dele, tem que fazer isso mesmo, mas acho muito difícil que alguém que não seja o próprio STF convença o Hugo Motta. Vou aqui lembrar que o Hugo Motta me soa e sempre me soou como um parlamentar do STF. Ele está lá naquela função justamente para represar a vontade da maioria do parlamento. Agora, isso não significa que ele não possa ser pressionado, isso não significa que ele não possa ser exposto. Aliás, só tem uma coisa que o Hugo Motta tenha mais receio do que o STF, do que os jantares para os quais ele é convidado para o STF e volta, como eu sempre digo, jantado. Tem uma
uma coisa que ele teme mais, que é o voto. O voto do povo que, sem dúvida alguma, a ele faz com que ele mantenha-se vivo politicamente. Então, a exposição, a pressão popular, ou a pressão das ruas, a pressão de políticos de relevância, como o Tarcísio em cima dele, eu acho que é bastante relevante. A minha expectativa, no entanto, Paulo, é a de que a anistia para o STF e para esses, vamos dizer, soldados do STF como Mota, ela é um projeto para depois das eleições. A ideia deles é fazer com que, de alguma maneira, as eleições sejam vencidas por um candidato do STF e depois disso eles poderiam, digamos assim, dar algum tipo de alívio para os réus do dia 8 e para o Bolsonaro. Isso, no entanto, não interessa à direita e então ela precisa sim pressionar e esse tipo de pressão precisa acontecer cada vez mais. É necessário, inclusive, que a própria oposição, que vira e mexe, ainda chama o Hugo Mota de aliado, ainda acredita nas promessas que o Hugo Mota faz, ele diz uma coisa aqui, depois desmente ali, e a oposição às vezes hesita em relação ao posicionamento em relação ao Mota. É preciso que a oposição pare de fazer isso, confronte-se com o Mota e pessoas como o Tarcísio, inclusive, que estão pensando nas eleições do ano que vem, se posicionem de forma firme em relação a isso e em relação à anistia. Marcília, chegamos ao final desse nosso bate-papo. É sempre bom conversar com você, muito esclarecedor, e eu lhe agradeço demais. Eu tenho visto você tá muito famoso, hein? Você tá entrando em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é. Eu ligo o telefone e tá uma Marcília, né? Eu ligo a TV, tá uma Marcília. Você vai virar ministro do STF, hein? Ou se vai. Obrigado, viu, Marcília? Eu que agradeço, é um prazer. Vamos tentando esclarecer as pessoas, né, do que é certo, já que tem tanta coisa errada. Prazer estar aqui com você, Paulo, com toda a sua audiência. Um abraço. Até a próxima, Marcília. Tchau. E a China apresentou equipamentos militares de ponta como mísseis com capacidade nuclear, drones não tripulados e tanques equipados durante o maior desfile militar de sua história nesta quarta-feira, 3 de setembro, em uma demonstração de seu crescente poderio bélico e influência geopolítica, enquanto o presidente Xi Jinping busca projetar Pequim como guardiã de uma ordem internacional pós-Estados Unidos. O grandioso desfile militar revelou mísseis com capacidade nuclear que podem ser lançados do mar, da terra e do ar em conjunto, a primeira vez em que o país exibe sua tríade de capacidades nucleares prontas para uso. Entre eles estavam um míssil aéreo de longo alcance Jingzhou-1, o míssil intercontinental lançado por submarino Zhulang-3 e os mísseis intercontinentais terrestres Dongfeng 61 e Dongfeng 31, armas descritas pela Xinhua como o as estratégico da China para proteger sua soberania e dignidade. O Dongfeng 5C, exibido nesta quarta, é a versão mais recente de um programa de mísseis iniciado pela China na década de 1970. O míssil é movido a combustível líquido e capaz de liberar várias ogivas independentes sobre um único alvo. O desfile também apresentou mísseis hipersônicos antinavio, que a China já havia testado contra réplicas de porta-aviões norte-americanos. Entre eles, os Yangji-19, Yangji-17 e Yangji-20. Outros armamentos exibidos incluíram mísseis de cruzeiro, além de outros mísseis hipersônicos, que, segundo a mídia estatal chinesa, possuem capacidade de combate em qualquer condição climática. Além disso, a China mostrou drones capazes de operar tanto debaixo d'água quanto no ar, incluindo modelos voltados para reconhecimento e ataque, além de helicópteros não tripulados projetados para serem lançados a partir de navios. Os sistemas marítimos exibidos incluíram submarinos, embarcações de superfície e um sistema de lançamento de minas. Também foram apresentadas novas unidades de apoio aeroespacial, cibernético e de informação, sinalizando a disposição do país em competir nos domínios avançados da guerra espacial e eletrônica. Tudo isso é
propaganda, temos que dizer. Ontem, por exemplo, na terça-feira, o presidente Donald Trump anunciou a base da nova e poderosa Força Espacial Americana, que é capaz de destruir tudo isso aí que você viu da China, tudo que a China mostrou nesse desfile, parecia mais ali uma apoteose, ainda em território chinês, sem capacidade de alcançar a atmosfera. A base terrestre de comando da Força Espacial Americana vai funcionar no estado do Alabama. E essa força espacial poderá destruir do espaço mesmo os mísseis nucleares de qualquer nação, tão logo eles sejam lançados. Os mísseis serão destruídos assim que atingirem determinadas altitudes, mesmo ainda estando em territórios domésticos. É fantástico. E os inimigos devem se preparar para a nova era tecnológica das forças americanas no planeta. Ficamos por aqui com esta edição, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua companhia, mas antes, já ia me esquecendo aqui, ó. Isso é importante, se você gosta do nosso canal, se você acha importante as informações que nós trazemos para você, então vale a pena apoiar o nosso canal e os nossos apoiadores. E esse aqui é um deles. Esse aqui é um perfume sensacional que você não vai encontrar em loja alguma, apenas aqui no site que está aparecendo agora na sua tela, etielojavirtual.com, ou, se você preferir, dá um print na tela e olhe através do QR Code. Ali você vai conseguir todas as informações que precisa sobre isso aqui. Esse perfume é muito, mas é muito bom mesmo. A fragrância é nobre, é duradoura e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. É o perfume que eu uso. Então, aproveite a oportunidade, acesse o site que está aparecendo agora, etielojavirtual.com, e peça hoje mesmo o seu. Então é isso, ficamos por aqui com esta edição. Muito obrigado pela companhia. E lembrando que amanhã ao meio-dia estamos de volta ao vivo e a cores, nesta quinta-feira, ao meio-dia, ao vivo e a cores, com Alfredo Bessoff e Carlos Dias na bancada. Um grande abraço e até lá.